Oi gente, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou dar 9 dicas para quem quer aprender um novo idioma de forma mais rápida. Então antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue lá no Instagram também e vamos para a primeira dica. A primeira dica seria para você começar aprendendo as palavras e frases mais básicas, aquelas que são as mais comuns. Quando eu comecei a aprender francês, tinha um monte de vídeo no YouTube bem assim, as 100 palavras mais comuns no francês, os 10 verbos mais usados, as gírias mais comuns, mais populares. Então eu tô falando disso. Aprenda essas palavras e frases mais básicas, as mais comuns, porque a partir delas você vai ter que começar a criar mais frases. Então, depois que você aprendeu as 10 palavras mais comuns do francês, aí você pega essas palavras e começa a criar frases com ela, até você gravar o significado delas e começar a usar normalmente, naturalmente, sem precisar pesquisar no Google o que ela significa, até você se familiarizar com ela e memorizar realmente. Estudos mostram que as 100 palavras mais comuns de um idioma é 50% da conversação. Então, as 100 palavras mais usadas no inglês são 50% de todas as palavras que vão ser usadas quando você está conversando com alguém. Então por isso que essa é uma fase muito importante. Começou a aprender o idioma, vai lá e procura pelas frases e palavras mais básicas, as mais comuns, porque são elas que vão fazer a diferença no seu vocabulário. A próxima dica seria para você ter objetivos bem definidos, claros e simples. Não começa com objetivos do tipo, eu vou me tornar fluente em 4 meses. Até porque fluência é uma coisa muito relativa. Então, o que você está querendo dizer com fluência? Você vai saber escrever e ler? Você vai saber conversar com alguém na rua? Você vai saber conversar com um amigo? Ou então você vai conseguir ver um filme sem legenda? Então comece com objetivos que são mais curtos, mais simples, que são mais fáceis de você alcançar. Porque se você colocar um objetivo muito grande e você não conseguir alcançar ele, você vai se sentir mais desanimado e decepcionado que você não conseguiu alcançar ele. Então começa com objetivos do tipo, no final dessa semana eu vou saber pedir direção para alguém na rua quando eu estiver num país que fala aquele idioma. Ou então, na semana que vem eu vou aprender a formar frases no passado e no presente. Começa com objetivos que sejam mais fáceis para você. Próxima dica, aceite os seus erros, porque você vai errar muito. Quando a gente está aprendendo um novo idioma e começa a falar, a gente erra uns 80% do que a gente fala. Então, já se acostuma com isso e não se cobre muito quando você começar a errar, tipo, ficar muito triste, ai, por que eu errei, devia ter falado aquilo ou isso. Porque é normal, até porque muitas pessoas dizem pra gente aprender como se a gente fosse uma criança. E uma criança, quando ela tá aprendendo o idioma nativo dela, ela erra muito. Ela vai começar a falar as palavras certas depois de alguns anos. Então não tem problema, é normal, todo mundo erra. Quando a gente começa a falar outro idioma, a gente erra demais, a gente fala coisa que não devia, troca as palavras, erra a tradução, então tá tudo certo. Ria que você errou, tire sarro disso, pegue leve com você. Próxima dica, aprenda os padrões de pronúncia daquele idioma. Todo idioma tem aquelas partículas, aquelas sílabas que aparecem em várias palavras e você precisa aprender a pronúncia delas, porque se você domina aquela pronúncia, você já consegue falar um monte de palavra. Por exemplo, no inglês, o T-I-O-N tá no final de um monte de palavra. E se você aprende a pronunciar ele, você já sai falando um monte de palavra, você ganha um monte de vocabulário, porque você já sabe falar aquilo. No francês também tem isso, tem aquelas sílabas AN, EN, IN. Quando eu comecei a aprender francês, eu fui atrás para saber como é que pronunciava isso, porque aparecia em tanta palavra que se eu já soubesse pronunciar aquilo lá, eu já sabia pronunciar já uns 50% das palavras. Então vá atrás disso no idioma que você está estudando. Veja quais são as letrinhas que aparecem bastante na maioria das palavras, tipo TH também no inglês. Você precisa aprender isso, porque quando você aprende isso, você já sai dominando um monte de vocabulário. Próxima dica, use cursos, sites e aplicativos para você dominar o básico, sair do zero. Se você começou a aprender um idioma agora, procura cursos online ou aplicativos e sites que te ensinem aquele idioma, porque eles vão ter muita gramática do básico, aquela coisa importante que você precisa ter. Não comece querendo aprender as coisas mais avançadas, tipo vocabulário de economia. Não, dê um passo de cada vez, comece do básico, comece aprendendo as coisas mais simples, como é que fala as cores, vocabulário de casa. Não tente já começar com vocabulário de direito, vocabulário de como é que investe na bolsa. Então assim, comece com coisas simples que você vai usar, até porque, como eu disse lá no começo, palavras mais comuns são metade de tudo aquilo que a gente vai precisar para
ter uma conversa com alguém. Então, se você já domina o básico ali, quando você já começou a estudar o idioma, já dominou o básico, a gramática, tudo, você já vai pro intermediário bem rápido. Outra dica que vai ajudar muito é para você praticar o idioma na sua mente. É sério, começa a pensar naquele idioma por alguns minutinhos, não precisa ser muito, 5, 10 minutinhos, não precisa ser o dia todo, mas assim, tenta pensar um pouco naquele idioma, inventa conversas, inventa cenários, finge que você é a rainha da Suécia em 1900 e você precisa discutir assuntos do reino, mas é claro, use o vocabulário mais básico se você tá no começo, e até pesquise depois se você não sabe as palavras, pesquisa no Google como é que diz isso, como é que diz aquilo, e também tenta usar as palavras e as frases que você já aprendeu, porque isso também é uma maneira de memorizar. Quanto mais você usar no seu dia a dia aquelas coisas que você aprendeu, vai ser mais fácil de você relembrar delas daqui a um bom tempo. Então tenta usar tudo que você aprendeu na sua mente pensando, aquilo lá significava isso, então eu vou criar uma frase com isso. Na sua mente mesmo, não precisa ser com ninguém. Até porque quando você for conversar com alguém, vai ser mais fácil porque você já vai ter treinado bastante consigo mesmo. Então essa é a chave para você começar a aprender outro idioma e chegar num nível avançado, intermediário mais rápido. Começar a fazer coisas difíceis. Só que, por exemplo, pensar é difícil. Só que não vai ter ninguém ali te cobrando, então não tem problema. Próxima dica é para você usar o idioma todo dia. Seja consistente, tenha consistência quando você começar a aprender algum idioma. Não estude só uma vez por semana e largue e pense, daqui uns 2 meses eu volto a estudar, eu vou me lembrar de tudo que eu estudei naquele dia. Vai nessa, confia, fonte e voz da sua cabeça. Não faça isso, estude todo dia, se você conseguir, claro, mas tenta todo dia incluir aquele idioma na sua vida, troca o idioma do seu celular, começa a fazer coisas naquele idioma, tipo, veja vídeos no YouTube naquele idioma, leia livros, escute uma rádio, veja um filme, escute música, tudo naquele idioma. Faça ele parte da sua vida pra você se familiarizar com ele, pra ele não ser mais estranho, pra ele ser comum pra você e também pra você ir pegando aquele instinto do certo e do errado. O que é o instinto do certo e do errado? Isso aqui foi uma coisa que eu inventei, tipo, se tem alguma coisa na internet falando sobre isso, beleza, mas tipo, eu nunca vi. O instinto do certo e do errado é tipo quando você começa a ter um sentimento no idioma que você tá aprendendo, se o que você tá falando e o que você tá escrevendo tá certo ou tá errado. Tipo, isso daqui não faz muito sentido. Por mais que você nem saiba se tá certo mesmo ou se tá errado, você não tenha certeza, você sente, nossa, isso aqui tá errado, não tá certo. Se você nem faz ideia da gramática que é preciso para aquilo, você nem faz ideia, você nunca viu aquela palavra na sua vida, mas você sente, isso aqui tá certo, isso aqui não tá não. Por quê? Porque você tem muita familiaridade com o idioma, então você acaba pegando um instinto natural. Por exemplo, você está escrevendo em espanhol e não é o seu idioma nativo, então você começa a escrever algumas frases, algumas palavras, até que você volta e relê o que você escreveu e você para numa frase e pensa, isso daqui não tá muito certo não, e você nem sabe o que é que tá errado, mas você pensa, não faz muito sentido, eu não sinto que isso tá certo. Por quê? Porque você já teve bastante contato com aquele idioma e você começa a sentir se tá certo ou se tá errado. É que nem com o português. Às vezes a gente não sabe a gramática que é preciso para construir uma frase, mas a gente sabe dizer se ela tá certa ou se ela tá errada. E é essa mesma forma de conhecimento que a gente adquire com outro idioma quando a gente tem muito contato com ele. A última dica seria para você se divertir no processo, principalmente se for um hobby seu. E mesmo se for obrigatório, você precisa achar aquele processo divertido, legal, você não pode achar estressante ou entediante, porque vai ser muito mais difícil de você alcançar a fluência. É quase impossível, porque você precisa gostar de passar tempo, dedicar tempo para aquilo, e principalmente porque aprender um idioma é uma coisa que não é, tipo, limitado ao tempo que você tá sentado na cadeira e estudando no caderno, fazendo resumo ou vendo videoaula. É uma coisa que você leva pro resto da vida, então você precisa toda hora estar se lembrando, pensando, que interessante, como é que fala isso em inglês, ou em coreano, em japonês? Por quê? Porque é uma coisa que você gosta, você se interessa por aquilo. E se você ainda não tem esse interesse, essa paixão pelo idioma, eu te recomendo no começo você começar a aprender o idioma com coisas que você gosta. Tipo, você gosta muito de ler Harry Potter. Daí você pega um livro do Harry Potter no idioma que você tá aprendendo e lê, porque já é uma coisa que você gosta de fazer, então não vai ser muito diferente. Você já sabe como é que é a história, você vai se adaptar à leitura e vai ser um pouquinho mais divertido pra você, porque você já gosta, ou então escutar uma música de um cantor que você já é acostumado a escutar, que você já gosta.
também ajuda. E eu disse que era a última dica, né, gente? Mas eu esqueci, tem outra dica ainda, tá? Bom, é porque eu tinha esquecido, fui falando e nem me lembrei da outra. A última dica, agora dessa vez tá certo, seria pra você escutar bem antes de falar. Porque quando a gente começa a aprender algum idioma, é uma coisa muito estranha, a gente nunca ouviu aquilo na nossa vida, a gente pensa que coisa mais bizarra. Mas então você precisa escutar muito, escutar várias vezes, até você conseguir entender o básico, tipo, distinguir as palavras, saber um som, aquele som ali é essa letra aqui. Você precisa começar a se acostumar com os sons do idioma até você começar a falar. Porque se você começar a falar antes de você escutar um nativo falando, você não faz ideia de como é que pronuncia aquilo. Você vai falar tudo errado, você só vai estar perdendo tempo. Então, antes disso, se familiarize com os sons. Escute bastante nativo falando aquilo, pessoas que falam o idioma. Escuta bastante eles falando e depois tenta repetir e imitar o que eles estão falando. Mas é claro, não deixe pra muito depois. Tipo, vou focar em escutar e daqui uns 3 meses eu começo a falar. Não, não é isso. Mas antes de você falar alguma coisa, de você começar a aprender, tipo, vocabulário da casa. Daí você quer falar o vocabulário da casa. Primeiro escuta alguém falando aquelas palavras e aí depois você vai lá e pronuncia. Porque primeiro é importante que você tenha em quem se espelhar. Então você tem ali a pessoa falando e você vai tentar imitar ela. Essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também. E até a próxima!